xingando o Centrão, xingando então Aécio Neves, líder da oposição, por ser contra o impeachment. Não éramos os fracos que nos limitaram agora esse ano, sempre fomos os fortes que entregaram o resultado. Sempre fomos nós. Sempre fomos nós. A história do Brasil, dos anos 80 até 2014, foi uma história do PT. Eles determinaram, através do projeto político deles e do sonho da geração deles, o destino de muitas gerações. Eu, quando completei 18 anos, em 2002, vi o Lula vencer a presidência da República. Entrei na faculdade em 2003, ano ele que tomou posse. Ou seja, desde que eu me tornei adulto, eu sou governado por PT, ou por um hiato com o Temer, ou por aquela governança patética do senhor Jair Bolsonaro. O destino de todos vocês nos últimos anos foi determinado pelo petismo. E onde erramos? O PT foi uma força tão poderosa, e o sonho da geração deles foi tão poderoso, que o que restou a todos os outros foi se determinar antipetista. No fundo, era sobre o PT e o anti-PT. E eles, portanto, se consideraram, em alguma medida, predestinados a tocar o nosso destino. E o que eles fizeram conosco? Nós fomos condenados pelo sonho do PT. Nós fomos condenados e a nossa vida se tornou um pesadelo pelo sonho maldito daquela geração. O sonho maldito deles, os conceitos, as verdades absolutas, condenaram a gente a ser um país triste, um país derrotado, um país de joelhos, um país que implora para ter algum protagonismo, um país em que vocês não conseguem comprar um apartamento, em que vocês agora têm que parcelar a pizza no iFood, um país que os juros estão altíssimos, um país em que vocês foram relegados a sequer não ter sonhos mais, porque os sonhos pertencem apenas a uma pequena elite. O chão, o povo, vive da migalha. Lula, com o resto do sonho dessa gente, entrega botijão de gás na sua turnê pelo Nordeste, entrega a conta de luz paga. Mas este foi o sonho deles, que eles protagonizaram. E essa é a realidade que eles nos entregam. Uma eleição em que eles não discutem propostas e que eles são incapazes de defender o próprio legado. Porque legado não há legado deles, há apenas o nosso sonho destruído. Mas nós, naquele pequeno escritório, achando que éramos predestinados, e acreditando que dali em diante, desde 14, sempre 14, nós começamos a construir a nossa história, não como antipetistas, mas como algo que tem qualidades intrínsecas, valores intrínsecos, algo que é pela afirmação, não pela negação do outro. Nós não somos a negação do PT, nós não somos antipetistas, nós não somos como outros ratos que se vestem de verde e amarelo, se apropriando dos símbolos nacionais, só para dizerem, veja só, eu sou o oposto do Lula. Quando você se define pelo seu inimigo, você nunca o supera. E é por isso que ambos têm que ir para a lata de lixo da história juntos. Eu ouso dizer mais, o nosso papel sequer será nós jogarmos eles na lata de lixo da história, porque eu volto a falar, de 14 em diante, a história é sobre nós,
A história é sobre vocês. A história é sobre aquele grupo que derrubou a Dilma Rousseff e levou milhões, que se tornou o organizador das maiores manifestações do mundo neste século. Já pararam para pensar? Nós colocamos milhões de brasileiros nas ruas em centenas de cidades no mesmo dia. Isso não tem paralelo em nenhuma democracia do mundo neste século. Nós fizemos isso. E todo aquele poder, toda aquela fama foi jogada por nós no lixo. Veja só, defendendo aquilo que a gente acreditava. Vimos um governo chegar ao poder, se apropriando das nossas causas, tornando tudo aquilo que a gente defendia em erro, em mentira, em simulação, em show barato, em vagabundagem, em rachadinha, em piada com pessoas que morriam doentes durante uma pandemia, em comemorações e participações de escândalo de corrupção, em festa com banqueiro. E o que nós fizemos? Nós viramos para aquela massa que nos seguia e dissemos: vocês estão errados. Qualquer marqueteiro político diria: eles são idiotas, eles são loucos, eles vão acabar. E o marqueteiro estava certo. Nós acabamos. Nós fomos completamente destruídos. Em 2019 e 2020, nós fomos varridos do mapa. Restou apenas o mesmo pequeno grupo de pessoas que se encontrou num escritório mofado no centro de São Paulo. E que não desistiu. E que começou a construir um caminho próprio, não como a tal da terceira via. Porque se o antipetismo é a negação do petismo, se definindo como oposição, a terceira via é a oposição da oposição. Nós não somos nada de terceira via. Nós construímos o próprio caminho, com as próprias ideias, com as próprias cores, com o próprio sonho, com a própria imaginação. E nós construímos de amarelo e preto, do nosso livro, da nossa doutrina, ao nosso partido, à nossa casa. Nós não somos a negação dos demais, nós somos a afirmação da nossa geração. Nós somos. Caiu o governo Bolsonaro nos próprios erros, falhas e corrupção. Retorna Lula ao poder. O que nós temos diante de nós? O velho sonho daquela esquerda fracassada, nos avisando de que se nós não formos capazes de criar o próprio caminho, eles vão continuar nos governar. O pesadelo da geração deles vai continuar nos pautando. E vocês continuando mais pobres, o medo de andar na rua aumentando, as cidades tomadas pelo crime, vocês com medo de falar o que pensam, porque a censura vai ficando mais próxima, o teu país cada vez mais sendo tomado de vocês, lentamente, vocês estão sendo cozidos em fogo brando, lentamente, perdendo pouco a pouco aquilo que vocês têm. Os seus pais, quando mais jovens, tiveram sonhos e ambições maiores que a de vocês. Hoje, se você conseguir ter um emprego, hoje se você for capaz de pagar a própria conta de luz, você já é um herói. O que restou de nós? Sermos escravos desse pesadelo? Não. E eis que nós entramos aqui. Por nos negarmos a aceitar esse jogo vazio de cartas marcadas, por nos obrigarmos a criar o nosso próprio sonho, nós ousamos não apenas construir o partido, mas se propor a ser candidato a presidente da República. Quem este cara pensa que é? Um dos menos populares do Movimento Brasil Livre, um sujeito meio ranzinza, alguns dizem, briguento, que foi praticamente empurrado por aquela massa de pessoas que está ali atrás, dizendo: é você, vá. Tá bom, vamos. Antes do 1% começaram as primeiras viagens, a primeira turnê, as primeiras desventuras, os primeiros amigos, os primeiros aliados, os primeiros inimigos. 1 virou 2, que virou 3, que virou 4, que virou 5. Quando vimos, começamos a ultrapassar governadores.
Ah, os governadores